Como falávamos antes, existe o primeiro grupo de pessoas buscando, um segundo grupo mais amplo, que são pessoas que precisam, que sabem que precisam, que estariam dispostas a fazer a psicoterapia, mas elas estão procrastinando. É um grande grupo, muito maior do que o primeiro. São as pessoas que, poxa, preciso de psicoterapia. As pessoas até pensam de vez em quando nisso. São pessoas que conhecem a eficácia, pessoas que já fizeram antes, mas essas pessoas estão procrastinando. Estão deixando para amanhã, segunda-feira, mês que vem, porque agora as contas estão apertadas, tem a pandemia, então deixa mais para frente um pouco. Ainda não, mas vão fazer, essas pessoas estão dispostas. Essas pessoas só precisam da isca certa. Isca no sentido de precisam provar alguma coisa sua que elas digam, poxa, eu preciso logo disso. Eu preciso melhorar a minha vida, eu preciso cuidar de mim, eu preciso olhar para isso que esse psicólogo está dizendo. Super me identifiquei quando eu vi essa postagem aqui, sei lá, isso aqui que alguém me ofereceu. E eu vi e percebi que eu estou enrolando, eu estou procrastinando, mas eu preciso cuidar de mim. E aí a pessoa vai entrar em contato e dizer, poxa, vi sua postagem, vi o seu conteúdo, achei interessante. Então esse segundo grupo são as pessoas que vão consumir, mas não adianta você estar no lugar que elas te encontram, porque elas não vão para lá. Elas estão no dia a dia. Essas pessoas podem ser encontradas, você pode captar esses clientes somente por via de conteúdo. E aí, muito cuidado quando eu falo conteúdo. Porque conteúdo eu não estou falando informação. Informação não atrai. Informação nós temos demais. Se você posta alguma coisa sobre ansiedade, nós temos livros e livros sobre ansiedade, temos vídeos e vídeos sobre ansiedade. Se você dá um Google ansiedade, você vai ter 500 mil resultados. Então não é mais informações. Você sabe o que é ansiedade e tal. Você precisa tocar a alma dessa pessoa. Sua postagem precisa vir de dentro. O que você precisa para fazer uma boa postagem é de alma. É de verdade. É de você saber o que está falando, você passar empatia para essa pessoa. É uma pessoa se sentir compreendida. Você não precisa de grandes equipamentos, de repente, sei lá, parado em casa, no carro, você faz um vídeo, alguma coisa que a pessoa, que possa tocar uma dessa pessoa. Você pode pegar o seu celular um dia que você está inspirado, falar alguma coisa, escrever um texto. Você precisa pescar essas pessoas. Elas são as pessoas que estão circulando, mas não estão buscando, mas querem. Então, você precisa pendurar uma isca para que essas pessoas possam provar e dizer, poxa, esse profissional é muito bom, essa pessoa é muito coerente, eu quero encontrar essa pessoa, eu quero trabalhar com essa pessoa. Entende? Então, não estamos falando de informações, evite informações ou complemente o seu conteúdo com informações, mas não faça das informações o seu prato principal. Seja específico, fale sobre situações do dia a dia, demonstre empatia, demonstre que você imagina ou sabe como a pessoa se sente, mostre como você pode ajudar essa pessoa. Entregue a ela alguma coisa que ela já perceba que, poxa, isso vai me ajudar muito. Escreva um texto, faça um vídeo, já entregando alguma coisa que essa pessoa vai utilizar, se possível. Um raciocínio, um pensamento. Igual, olha, se você tem procrastinado muito, compreenda que existem fatores. Aquilo que você faz na psicoterapia, faça um pouco de. Às vezes fazendo supervisão ou mentoria de alguns profissionais, as pessoas trazem assim, eu poderia falar sobre tal aspecto na prática, num post, mas isso é muito do que eu faço no consultório, então eu sinto que eu estaria dando de graça muito do que eu posso fazer, e as pessoas precisam pagar por isso, para que o profissional dê determinados estalos, fale sobre determinadas coisas.
para que o profissional entregue alguma coisa para a pessoa, entende? Dê ferramentas. Mas eu lhe diria o contrário. Entregue logo o que você tem de melhor. Faça uma postagem com aquilo que você sente que você faz e que mais move as pessoas. Jamais alguém vai deixar de lhe procurar porque teve acesso a um conteúdo muito bom. E aí você fala, não, mas eu entreguei uma coisa muito boa, então quando essa pessoa vier, talvez eu já dei de graça algum tipo de raciocínio meu, de pensamento. Faça isso, dê logo o seu melhor. É uma amostra, na amostra a gente dá o melhor que tem, porque a pessoa vai, com base na amostra, experimentar e ela vai desejar. Então minha dica, dê o melhor de si logo. Faça postagens onde você fala, onde você dá dicas, onde a pessoa sinta que com aquela postagem ela não resolveu o problema dela ainda, mas que ela já teve um degrau, ela diz, poxa, botando isso que Maria falou em prática, eu já me senti melhor. Eu me exercitei, eu disse não, eu olhei para mim, eu fiz tal coisa. A pessoa não vai deixar de te procurar, porque ela provou alguma coisa que você disse e ela ficou melhor. Pelo contrário, seja naquele momento, seja no momento seguinte, ela vai ter desejo de continuar o processo com você. E aí entra um segundo ponto. São muitas essas pessoas, sobretudo falando na psicologia online. Se você fala em termos de, por exemplo, Salvador, estamos falando de 4 milhões de habitantes. Se você fala de Brasil, então a sua postagem maravilhosa, aquilo que você tem de melhor, não vai chegar a 0,001% da população. Primeiro porque as redes sociais limitam em termos de tempo e de alcance. Então você faz uma postagem maravilhosa e quando você posta, você tem um resultado muito significante. As pessoas ainda não lhe conhecem, as pessoas não vão apreciar. E aí você preparou uma coisa com todo carinho e a repercussão é nula. Isso desanima. Então o que é que nós precisamos compreender? É necessário investir. Quando você fez sua faculdade, você investiu. Quando você se arruma para ir para o consultório, tudo que você está usando, você investiu. Quando você tem sua sala, você investiu. E também para captar clientes, você precisa investir. Você pode fazer um plano de investimento mais barato. Mas o que precisamos compreender é que as redes sociais, de uma forma geral, tem 2 tipos de alcance, que é o alcance orgânico e o alcance patrocinado. O alcance orgânico, a rede social vai te apresentar para algumas pessoas. Então, se você tem 800 seguidores, talvez ela mostre a 150 pessoas. Então, aquela postagem sua maravilhosa será exibida a 150 pessoas. Às vezes essas pessoas estão entretidas, você não chamou a atenção para o vídeo, ou elas não se sentiram atraídas, e aí das 150, 50 pessoas olham, 20 leem, 1 comenta, 19 curta, e aí você fala, poxa, preparei isso, que eu achei que é tão valoroso, tão importante, isso ajudaria tanto a vida das pessoas, mas postei lá e tive nenhum resultado. Então precisamos compreender. Se a gente tem, voltando à analogia do lago, se você tem um lago de 50 quilômetros e você joga a sua isca numa pontinha dele, numa pocinha dele, você está jogando a sua isca só para aquela pocinha, não para a população. Tem um experimento, eu estava vendo no YouTube em Londres, me foge o nome da pessoa, mas era um violinista, e aí ele foi fazer uma apresentação num teatro, ele é muito conhecido, e nos comentários, no fórum, eu puxo quem é o nome da pessoa e de repente até coloco o link do vídeo. E rapidamente as pessoas preencheram, compraram os ingressos, ele é uma pessoa muito admirada, sobretudo no meio da música. E essa mesma pessoa, em algum momento, tocou numa praça. Então botaram uma barba nele assim, ele não tem barba, colocaram. E ele pegou um violão, eles
sentou num local assim com chapéu barba e ele começou a tocar o violino dele. Algumas poucas pessoas passaram, olharam, ficaram 1 minuto acompanhando e saíram. Nada de aglomeração, nada de alvoroço. Então o que aconteceu? É o mesmo violinista com o mesmo violino, tocando as mesmas melodias. Em um contexto, ele é super aclamado pelo público, ele é estrela, as pessoas, uau. E no outro contexto, as pessoas simplesmente ignoram. Por que eu trouxe esse exemplo? O seu conteúdo que não foi visto, que não foi repercutido, pode ser um conteúdo maravilhoso. Pode ser um conteúdo que mais em breve exploda. As pessoas super curtam, as pessoas, nossa, isso é muito legal. Mas por enquanto você ainda não tem visibilidade, as pessoas não te veem como autoridade, as pessoas não te seguem, não te acompanham, as pessoas não desejam aquilo que você tem a oferecer. Então precisamos de um trabalho, precisamos de uma caminhada até chegarmos e atingirmos então esse patamar. Logo, quando você investe, quando você patrocina, você garante que o seu conteúdo circule mais. Então, se o seu conteúdo seria mostrado a 200 pessoas, de repente, se você patrocina com R$10 nas redes sociais, ao invés de 200 pessoas, ele vai ser mostrado a 1.500 pessoas, 2.000 pessoas. Se você patrocina com R$20, 5.000 pessoas vão ter acesso ao seu conteúdo. Se você coloca, sei lá, R$30, 10.000 pessoas vão ver o seu conteúdo. Então, o ideal seria, se sua página é profissional e você pretende alcançar clientes, filtre as suas postagens, faça postagens que toquem, de fato, o coração das pessoas. No máximo, mescle com informações. Mas não fique postando somente informações. Não fique postando frases de impacto. Frase de impacto é legal, a pessoa olha, curte, dá boa repercussão, muito legal. Mas não é personalizada, não é você quem está falando. Não é você quem está dizendo, você não está explicando, você não está tocando a alma da pessoa. Então, tome cuidado com as postagens, cuide das postagens. Lembre que existem essas pessoas que podem serem capturadas por sua postagem. Mas a pergunta, sua postagem captura? Precisa capturar. Então, repense as postagens, nós vamos falar mais na frente somente sobre postagens, sobre gatilhos, macetes, manhas que você pode utilizar para que essas pessoas se sintam mais motivadas a te procurar. Então, esse grupo de pessoas que estão buscando precisam serem, de algum modo, precisam experimentar alguma coisa que as façam querer logo. Querer, elas já querem, mas elas precisam querer logo e precisam querer com você. E esse é o seu desafio. Vamos, então, falar no próximo vídeo sobre o terceiro grupo de pessoas. Até lá.